Estados Unidos e Ucrânia não assinaram um acordo sobre a exploração das terras raras ucranianas que estava previsto para hoje. A decisão ocorreu depois dessa discussão. A gente vai mostrar a discussão para vocês daqui a pouquinho, hein? Fiquem atentos porque é um negócio, para mim, inédito. Entre dois presidentes, um deles dos Estados Unidos, o outro, um país em guerra, invadido por um vizinho há 3 anos. Eu nunca imaginei assistir a uma coisa dessas. Não que eles não batam boca, mas a portas fechadas, né? Em grandes reuniões, em conferências que reúnem muita gente para debater assuntos importantes, né? Nesta semana, os dois países haviam chegado a um entendimento sobre a exploração das terras raras da Ucrânia. Essas regiões possuem minerais valiosos como manganês, urânio, titânio, lítio, zircônio, carvão, gás e petróleo. O acordo é considerado essencial para a Ucrânia, que busca manter o apoio dos Estados Unidos. Então, quando o presidente dos Estados Unidos era o Joe Biden, ele financiava boa parte do que a Ucrânia gasta com a guerra por, dentre outras coisas, entender que a aliada dos Estados Unidos é a Ucrânia. Os Estados Unidos fazem parte da OTAN, a Europa inteira praticamente faz parte da OTAN, a Ucrânia não, mas a Europa inteira praticamente faz parte da OTAN. Então defender a Ucrânia era defender a Europa e consequentemente defender os Estados Unidos. Embora a Ucrânia não faça parte da OTAN, existe no tratado da OTAN um acordo que diz o seguinte: um atacado, todos atacados, portanto todos defendem aquele que for atacado. A Ucrânia não faz formalmente parte da OTAN, mas a guerra se aproximou muito dos integrantes da OTAN. Por isso também os Estados Unidos financiaram boa parte da guerra na Ucrânia, do armamento ucraniano, da movimentação de tropas da Ucrânia. O Trump, quando na campanha ainda, já disse, olha, não faz sentido ficar despejando dinheiro do contribuinte americano numa guerra que não é nossa. Nós temos que acabar com essa guerra. O problema é que a forma com que Trump se comprometeu a acabar com a guerra deixa descontente toda a Europa, particularmente a Ucrânia. Porque Trump, basicamente, é claro que eu estou generalizando as coisas aqui, não é? Mas basicamente o que o Trump quer é declarar a Rússia vencedora, sem dizer que ela venceu a parada. Como fazendo isso? Dando à Rússia uma parcela importante do território que ela tomou da Ucrânia e ficando os Estados Unidos com boa parte das riquezas naturais da Ucrânia como compensação por aquilo que os Estados Unidos aplicam na Ucrânia. Então, quando o Biden chegou, o Trump chegou, perdão, ele falou, olha, essa coisa de dinheiro a fundo perdido acabou. Para nós, não interessa. Vamos parar de financiar. O Zelensky falou, bom, se os Estados Unidos pararem de me financiar, eu não tenho mais condição de parar meia hora em pé. Aí o que fez o Trump? Percebendo a necessidade completa, a dependência irrestrita dos ucranianos do dinheiro americano, ele disse o seguinte, beleza, eu posso continuar mandando dinheiro aí para vocês, mas vocês vão ter que me dar alguma coisa em troca. Eu quero toda a riqueza de vocês, natural. E aí a gente mostrou aqui, né? Zircônio, urânio, titânio, lítio, manganês. Né? O acordo era esse. A Ucrânia transfere a sua riqueza para os Estados Unidos e os Estados Unidos continuam financiando a guerra. Quase que um escambo, né? Eu te dou o que você precisa, que é arma, você me dá o que você tem e eu preciso aqui, que é recurso mineral. Pois bem, a ideia era assinar esse acordo hoje. É um acordo considerado essencial para a manutenção da ajuda financeira americana. A Casa Branca afirmou que o presidente dos Estados Unidos não descartou o acordo, mas vai aguardar que a Ucrânia esteja pronta para uma conversa construtiva. A Ucrânia não se pronunciou até agora. Uma entrevista coletiva prevista com Trump e Zelensky foi cancelada porque houve uma confusão, um bate-boca, numa reunião transmitida ao vivo em que estavam Donald Trump, Volodymyr Zelensky, o vice-presidente dos Estados Unidos e outras autoridades. O Donald Trump estava ali, ao vivo e a cores para o mundo inteiro, pressionando o Volodymyr Zelensky a encerrar a guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos eram aliados da Ucrânia, como eu disse, no governo Biden, mas a chegada de Trump subverteu completamente a ordem das coisas. Hoje, Trump é muito mais próximo da Rússia do que da Ucrânia. O bate-boca ocorreu na etapa final
do encontro de 45 minutos no Salão Oval. Zelensky demonstrou desconfiança em relação ao compromisso de Putin de encerrar a guerra e chamou o presidente russo de assassino. Diante da declaração, o vice-presidente americano, J.D. Vance, interveio. Senhor presidente, com todo o respeito, acho desrespeitoso da sua parte vir ao Salão Oval e tentar debater isso diante da mídia americana. Quando Zelensky tentou responder, Trump levantou a voz. Melhor do que eu falar aqui é vocês assistirem com tradução. Repito, prestem atenção. A gente vai mostrar uma vez, podemos mostrar de novo, porque é um negócio histórico que a gente está assistindo. Eu não estou aqui adjetivando, seria fácil adjetivar, né? Mas é histórico no sentido de que isso vai fazer parte dos livros de história. Daqui 50 anos, daqui 80 anos, esse episódio vai ser revisto. Como? Não sabemos, mas vai ser revisto. Porque nunca antes na história internacional um bate-boca desse, já devem ter ocorrido muitos por aí, mas foi transmitido ao vivo para o mundo inteiro? Nunca. Vamos acompanhar. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself to be in a from very the very bad position, beginning and of he the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not in a Mr. good Brown, position. I You don't was have the saying- cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. mister. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. É uma humilhação pública, né? Algo que não se faz com absolutamente ninguém. E aqui sem entrar em mérito algum, né, de quem fez ou de quem recebeu a humilhação, não se faz com ninguém, muito menos com o presidente de um país que está em guerra, de um país que foi invadido. A gente pode levar meses e anos, provavelmente, para entender quais foram as razões quais foram os erros que foram cometidos ao longo da história recente, que culminaram com a invasão russa, mas a partir da invasão, nós temos um fato e devemos lidar com ele, né? Você tem um país invadindo outro país, ou seja, a Rússia invadindo a Ucrânia, por inúmeras razões. Uma delas, porque a Ucrânia, em determinado momento, manifestou a intenção de aderir a uma organização que existe por causa dos Estados Unidos, que é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, é de se imaginar que os Estados Unidos tenham um lado nessa disputa, né? Tinha um lado e tem um lado. O lado mudou, né? O lado era o lado da Ucrânia, o lado agora é o lado russo. O que fez com que a biruta americana mudasse para além da administração do país, desde que saiu o Biden e entrou o Trump, são
aspectos que também precisam ser estudados, avaliados por quem de fato entende do assunto, né? Agora, pensando especificamente nesse episódio, você tem um presidente de um país que está carregando uma série de cadáveres com ele, gente inocente morta, soldados mortos, território todo fragmentado. O presidente foi até os Estados Unidos para entregar a riqueza dele, entregar o que conscientemente, né? Entregar o que o país dele tem para continuar recebendo arma e financiamento, para continuar enfrentando ou conseguindo enfrentar o inimigo, e é submetido a essa humilhação pública, né? Que acho que a gente pode mostrar novamente, porque de fato, eu quero ressaltar isso aqui, esse é um episódio histórico. Daqui 50, 80 anos vai ter gente se lembrando desse episódio, revivendo esse episódio na hora de contar como o mundo atravessou esse momento tão importante, de uma guerra na Europa, em solo europeu, da invasão da Rússia, da invasão da Ucrânia pela Rússia e da mudança de postura dos americanos que deixaram um lado e optaram por outro. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel I'm- very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. mister. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. what you're You're thinking about? gambling with What you're World thinking War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Líderes europeus saíram em defesa do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, após a discussão que nós assistimos. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que é preciso respeitar quem está na luta desde o início, como quem diz assim, está chegando agora e veio sentar na janelinha, né? A declaração foi interpretada como uma referência ao fato de Trump ter assumido as negociações de paz agora. Macron e Zelensky conversaram por telefone após a discussão, de acordo com o governo francês. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu em uma rede social que Zelensky precisa ser forte e corajoso. Ainda segundo ela, o presidente ucraniano nunca estará sozinho. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, afirmou que a Ucrânia pode contar com o povo alemão e a Europa. Enquanto isso, o líder do partido que venceu as eleições do país, Friedrich Merz, afirmou que não é possível confundir agressor e vítima. Já o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, reforçou o apoio de seu país à Ucrânia. Essa discussão também teve ampla repercussão no parlamento da Ucrânia. Na Rússia, uma declaração bastante específica. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia chamou Zelensky de grande mentiroso e afirmou que a Ucrânia está sozinha. Disse ainda que foi um milagre Trump e o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, terem se contido para não agredir o líder ucraniano. Vejam a que nível chega a diplomacia russa, né?
Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia, afirmou que Zelensky levou um tapa na cara. Do ponto de vista moral, foi isso mesmo, né? Uma humilhação parecida, né? Que se equipara a um tapa na cara. Mas vejam só, minha gente, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, usou as redes sociais para agradecer Donald Trump, mesmo depois disso tudo aí que aconteceu. Ele escreveu numa rede social: "Obrigado, América. Obrigado pelo seu apoio. Obrigado por esta visita. Obrigado", aí ele marcou a arroba do POTUS, President of the United States, Donald Trump, Congresso e povo americano. A Ucrânia precisa de uma paz justa e duradoura. E estamos trabalhando exatamente para isso. Ou seja, depois de tudo o que aconteceu, o presidente da Ucrânia mandou a mensagem, marcou a mensagem, porque sabe que não tem alternativa, né? Ele se submeteu, ou foi submetido, melhor, a essa humilhação, mas sabe que não tem muito o que fazer. Afinal de contas, neste momento ele depende de dinheiro e de armas, e quem tem dinheiro e armas para dar a ele são os americanos. Não tivesse com a conta no vermelho, digamos assim, ele não teria aceitado o acordo que os Estados Unidos impuseram a ele, levando boa parte das riquezas naturais da Ucrânia em troca de armas, né? E acho que isso aí dá o tom muito do quanto há de espetacularização no mandato do presidente Donald Trump. Até onde ele vai assim, ameaçando os outros publicamente, né? Esse mandato que acelera as coisas a 180 por hora, no bom e no mau sentido, né? Em que ou as coisas acontecem do jeito que ele entende serem adequadas, ou ele passa por cima. Isso embute um risco muito grande, né? Ele pode continuar em alta velocidade, atropelando tudo e todos, até o momento em que ele lidar com um muro que tem o tamanho dele, né? E, enfim, essas coisas não costumam passar batidas, mas impressionante, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.